Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Meus queridos e amados, hoje nós vamos meditar no livro do profeta Daniel, capítulo 8. São quase 30 versículos, mas eu preciso entregar a mensagem por completo. Bem-aventurado aquele que tiver paciência de ouvir. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão que eu estava na cidade de Susã, na província de Elão. Vi nesta visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi. E um cordeiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por outro. Vi que o carneiro dava marratas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então eu, considerando quando um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no impeto da sua força. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele. E ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também notáveis para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi entregue a ele como sacrifício contínuo por causa das transgressões. Ele lançou a verdade por terra e o fez, e prosperou. Oh, glória! E depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele disse: até 2300 tardes, manhãs, o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, ao qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava. Então, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar de pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos, a ira, pois isso pertence a tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Mídia e da Pérsia. Porém o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa 4 reis, nos levantarão da mesma nação, mas com a força dele.
Mas no fim do reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprover, e destruirá os poderes do povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdade. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Como o próprio Daniel falou, não havia quem a entendesse. O que vou falar a respeito? Livro do profeta Daniel, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 27. São apenas 6 minutos e 15 segundos para você receber a sua bênção.